Começar com a aula de hoje, né, meio que continuando ainda falando sobre integrais indefinidas, né, eu deixei no final da aula para apresentar algumas integrais mais tranquilas de se calcular. Aí hoje eu ia começar a falar um pouco sobre integral por substituição, né? Aí eu vou colocar aqui, falar primeiro disso, integral por substituição. Substituição. Tá, para entender mesmo integração, né, por substituição, eu vou já começar com um exemplo, depois eu explico o procedimento, como é feito, né, uma forma mais geral, vamos dizer assim, os passos a serem seguidos. Né? Então vamos começar aqui, eu vou dar essa integral aqui, 8 de 8x mais 5 elevado à potência 10 dx. Se for para calcular, né, com o que a gente aprendeu até agora, né, o método que devia ser feito é pegar o quê? Abrir essa potência, né, elevada a 10 de 8x mais 5, né, multiplicar por 8. Aí você vai ter um polinômio aí de grau 10. Aí você separa por soma e calcula cada um dos polinômios. Mas só que isso daí é um processo cansativo, né? Ficar multiplicando 10 vezes 8x mais 5. Né? E depois abrir tudo, multiplicar por 8. Então vai gerar muitos passos, muitas contas a serem feitas. E a integral por substituição, ela ajuda nesse sentido. Né? Dependendo da expressão, né? Você escolhe uma função conveniente. Né? Depois eu vou explicar como que é essa forma de escolher. E na hora que você substitui a variável, né, de forma correta, você pode transformar essa integral entre aspas aí, complexa, numa integral conhecida, que nem aquela na tabela que eu mandei para vocês na última aula. Né? Até coloco na variável u para vocês acostumarem com a notação do u lá e olhar na tabela e enxergar qual que seria a integral básica, né? Ou integral que está naquela lista que ajudaria a calcular. Tá, nesse caso aqui, né, primeiro eu vou fazer o que eu falo, né, a substituição de variável. É bem usual, eu chamo de u, né, por causa lá da tabela. Não sei se tem algum padrão, algum contexto histórico que usa a letra u. Né, não tenho uma informação correta sobre isso. Sei que só sempre foi usado u, então acabo usando. Nesse caso aqui eu vou escolher como 8x mais 5. Se olhar aqui, a expressão 8x mais 5 está elevada a 10. Então eu fico pensando assim, se eu trocar isso por uma outra letra, né, uma variável, né, dependendo, eu posso ficar mais simples, né, carregado de notação. Né, mas só que aqui a integral, eu tenho que tomar cuidado quando eu estou mudando variável, né, a integração ela está na variável x. Então eu tenho que trocar a integração para a variável de u, nesse caso. Então eu tenho que achar quem que seria a diferencial, né, de u, nesse caso aqui. A diferencial de u, né, você vai ter que calcular a derivada de 8x mais 5 na variável x. Aí no caso aqui, na hora que você for calcular, a derivada de 8x seria 8. Mas como você está fazendo a mudança variável de u para x, você tem que denotar pela diferencial de x. A constante 5 zera. Aí você olha o seguinte, né, na minha expressão. Eu tenho aqui, vou reescrever, né, a minha expressão. Colocar aqui, a primeira era 8 vezes 8x mais 5 elevado a 10 dx. Né, eu posso escrever como 8x mais 5 elevado a 10. Vou abrir um parênteses aqui, né, esse 8 aqui dx. Aqui eu chamei meu 8x mais 5 de u. E depois, quando eu calculei a diferencial de u, obtive que dá 8 dx. Né? Se eu trocar aqui a mudança de variável, vai ficar a expressão u elevado a 10 vezes diferencial de u. Aí aqui a minha expressão dessa integral está na variável u. E é uma integral
né, fácil de calcular, que é só elevado a uma potência. E lá na tabela você faz o seguinte, sabe que é somar a potência mais 1 dividido pela da potência mais 1 mais uma constante arbitrária. Isso daqui, né, você vai ter que é o elevado a 11 dividido por 11 mais a constante arbitrária. Mas essa integral aqui não é a integral inicial que eu estou calculando. Né? Eu estava calculando a integral na variável x. Então tem que no final devolver, né, na minha expressão u na variável x. E eu sei que o eu chamei de 8x mais 5. Então eu tenho que a resposta, né, da minha integral é 8x mais 5 elevado à potência 11. Né? 10 não. Potência 11 dividido por 11 mais a constante arbitrária. Né? Se fosse pensar assim, modo arcaico, abrir tudo que lá, você fazer só 10 vezes elevado à potência, aí você vai ter que, no mínimo, gastar umas 10 linhas de conta, para depois começar a calcular a integral. E a substituição de variável, né, ela já vai ajudar aqui, 1, 2, 3 linhas, né, economizando aí passos de procedimento de cálculo. Tá, mas o que eu fiz indiretamente, né? O método que é por trás dessa conta. Tá, o método. O que eu fiz aqui, né? Primeiro eu tenho que olhar a minha integral e buscar enxergar nela a seguinte cara. Né? Eu tenho que ver que ela é composta, né? Tem uma composição de uma função f com g, né? E multiplicado pela derivada dessa função, que nem no caso aqui que eu mostrei no primeiro exemplo, né? A composição da função f seria o x elevado, vamos colocar aqui uma variável, né? X elevado a 10, vou colocar f de x, né? E a g, que era o 8x mais 5, né? Deixa eu separar aqui, e a derivada aí em relação é o 8x dx. Né? Então você tem que tentar enxergar, né, mais ou menos isso na integral. Uma composição vezes a derivada do que está dentro dessa função composição. Né? Aí é aqui que você consegue usar o método da mudança de variável. E como que é? Né? Então eu vou escrever como em passos para vocês entenderem a linha de raciocínio. Né? Como que eu faço? O primeiro passo, escrever aqui, né? Eu vou chamar minha função u aqui de g de x, né? Onde g de x é a função que está dentro. Esse dentro aqui, vou colocar entre aspas, né, que não tem sentido de falar função composição, dentro ou fora fala que é antididático, mas enfim, né, a função que está dentro da composição de funções. O segundo passo, calcular aí a derivada, a diferencial, né? Calcule o du, que é igual g' de x dx. Aí o terceiro passo, substitua u por g de x, né? O g de x por u, e você troca du pela derivada de g de x dx. Né? Aí convertendo, né? A integral em uma variável somente de u. Convertendo a integral na variável u. Aí quarto passo é calcular a integral, né, que seria, entre aspas, essa integral
mais simples de calcular, né? Calcule a integral. Na variável u. E quinto último passo. Substitua o u por g de x, para obter a solução final da integral na variável x. Variável x. Uma coisa também que eu deixo em destaque aí para vocês, que muita gente, eu passo no exercício ou vai numa avaliação, coloco lá uma integral por substituição. Aí chega, a pessoa faz o primeiro, segundo, terceiro passo, quarto passo, calcula a integral, depois esquece no final de trocar a variável u, pela função g de x aí, voltar na g de x. Então eu deixo em destaque, para vocês não esquecerem disso. Tá, eu vou fazer alguns exemplos para vocês entenderem, assim, óbvio que o primeiro é um exemplo que eu considero trivial de usar, mas eu vou colocar umas situações um pouco distintas aí, que exigem um pouco, eu falo visualização da expressão, para como enxergar e aplicar o método de mudança de variável. Tá, deixa eu mudar aqui, subir. Sobe aqui. Tá, o primeiro exemplo, eu vou considerar aqui a integral exponencial de ax mais b dx, aqui eu vou considerar a diferente de zero, ou ab, pode ser qualquer número real aí, com a diferente de zero. Como que eu posso fazer aqui usando o método de substituição? Tá, eu tenho que pensar o que seria uma função composta aí dentro. A função composta que eu tenho é exponencial de ax mais b. E eu sei lá na lista de derivadas básicas, como fala, exponencial eu consigo calcular, é bem mais tranquilo. Então, a ideia inicial que você pode tentar, a primeira tentativa, se caso não dê certo, para tentar buscar outra, mas a gente sempre pensa assim, vou dar uma olhada na expressão e ver qual é onde eu tenho a composição e pegar a função que está de dentro para poder fazer a substituição. Tá, então vamos tentar aqui primeiro, vou chamar o u como ax mais b. Aí eu teria que depois aí calcular a diferencial de u. A diferencial de u é derivar ax mais b em relação a x. Aqui a constante a é diferente de zero. Então, constante sabe que é diferencial, sai para fora. Então, eu tenho que é a dx. O b dá zero. Vou colocar entre chaves aqui. Tem gente que coloca chaves, tem gente que não coloca. Isso aqui não tem obrigatoriedade. Tá, então, eu vou substituir essa minha integral aí na variável x para a variável u. Então, como que eu faço? Tá, eu vou trocar aí meu u por ax mais b. Então, vou colocar aqui. Vou colocar de outra cor para mudar. Aí eu fiquei aqui, a integral exponencial ax mais b troco por u. Mas eu olho aqui o dx, no caso, do primeiro caso, já tinha constante multiplicando. E aqui o du tem que trocar por a dx. Muitas vezes pensa em duas formas, para você fazer essa substituição. Eu gosto de fazer desse jeito. Eu sei que du é igual a dx, não tem problema passar a dividindo, então eu tenho dx que é igual du sobre a. Então eu tento buscar trocar aí o dx, que eu tenho que trocar, ver o que sobra ali de a diferencial de u multiplicada com alguma constante, ou algo que não esteja envolvendo a minha função x, ou se tiver alguma função multiplicando x que dá para poder simplificar. Então dx eu vou trocar por du sobre a. Du sobre a. Outra forma também, que eu não sei lá,
também não é inválida de dizer. Tem gente que faz assim, né? Isso daqui, observação, não vou fazer desse jeito. A pessoa escreve a expressão exponencial de ax, ax mais b vezes a vezes dx sobre a, dx sobre a, aí troca, no caso aqui, vai ficar a exponencial de u, né, du sobre a, que daria a mesma coisa no caso aqui fazendo como eu fiz primeiro. Então, o método 1 ou 2 aí, não importa, tá certo. É óbvio que eu posso fazer isso porque o a é diferente de zero, né? Se o a pode ter caso onde é igual a zero, eu não posso fazer esse tipo de conta. Então tá, continuando as contas aqui, eu sei que o a está dividindo, é constante. Aí já foi falado que constante sai para fora da integral. Então, 1 sobre a, integral de exponencial de u, du. Aí eu sei que integral de exponencial, né, é a exponencial da variável mais uma constante. Isso daqui é igual a 1 sobre a, exponencial de u, mais uma constante. Não esqueça de colocar os parênteses, né, porque o 1 sobre a está multiplicando. Aí aqui é só arrumar a expressão e devolver o u, né, na variável x. Então eu tenho exponencial de u sobre a, mais c sobre a. Tem gente que faz isso, depois troca no final para uma outra constante arbitrária, que também não está errado. Devolvendo, vou voltar em azul, que era na variável x, eu tenho que é exponencial de ax mais b dividido por a. Aí a minha constante c dividido por a eu troco por outra, né? C1 seria a solução da minha integral exponencial de ax mais b dx, né? Eu coloquei aqui num caso geral, mas se eu pegar um valor específico, só aplica esse método aqui para calcular. Vou colocar aqui, vamos calcular esse integral aqui. Integral ln de x ao cubo dx dividido por 5x. Olhando aqui, né, como que eu posso tentar buscar enxergar? Se eu tenho ln e na minha expressão está dividido por x, né, ou dependendo, sei lá, x alguma potência achar conveniente, você tem que lembrar assim, ó, quais as derivadas básicas para fazer substituição. Eu sei que derivada de ln é 1 sobre x. Né? Então aqui eu tenho algumas coisas que tem que sempre estar na cabeça. Ah, derivada exponencial é exponencial, derivada de ln é 1 sobre x. Então, para calcular uma expressão aqui, no caso, tenho ln elevado ao cubo, né, que é uma composição da função x elevado ao cubo com ln de x. E está multiplicado por 1 sobre 5x. O 5 eu posso já retirar aqui, multiplicando. Então, eu tenho ó, ln de x ao cubo vezes dx sobre x. Né, separando aqui para enxergar, como foi feito ali no método que eu expliquei no começo da aula para vocês. Então, eu vou olhar aqui, a minha função que está composta aí é o ln de x ao cubo. Então, vamos tentar com essa daqui. Computador, vamos colaborar. U igual ln de x. Se eu for calcular a diferencial do ln de x, é 1 sobre x dx. Eu sempre tenho que carregar isso daí, qual que é a diferencial da variável. Por isso que aquela tabelinha lá, olhando, tendo lado integral e derivada, ela ajuda bastante para você enxergar, principalmente nessa parte aqui, quando tem que calcular integral por substituição. Tá, então vamos lá devolver, né, trocar, né, devolver não. Vamos trocar primeiro da variável x para u. Vamos colocar aqui em preto para saber onde que está sendo substituído, né. Então vai ficar 1/5 integral, o ln é u, o du, né, tem que ser trocado por dx sobre x, né? Então tem dx sobre x, eu vou trocar, vai ficar du. E aqui o ao cubo du é uma integral fácil de calcular, né? Só somar a potência aí dividido pela a potência somado mais 1. Então isso aqui é 1/5 u elevado, o computador aqui não quer colaborar, u elevado a 4 dividido por 4
mais uma constante arbitrária. For rearrumar a expressão, eu tenho aqui que é u elevado à quarta sobre 20. Multiplicar c dividido por 5, você pode trocar por outra constante. Vou colocar mais uma constante aqui. Vou colocar índice 1, arbitrária. Só fiz a substituição, ó, que C1 é igual a C sobre 5. E agora, acabou o cálculo da integral, né? Devolvo na variável x. Vou botar aqui na variável x na cor azul. Escura toda hora o computador quer salvar. Eu coloquei de automático, mas não é para ser rápido assim. Tá. O ln de x, então vai ficar ln de x elevado à quarta por 20 mais uma constante arbitrária. Outra aqui também. Vou escolher essa aqui primeiro. Exponencial 2x. Exponencial 2x mais 1 ao cubo dx. Ó, você vê aqui, agora é um pouquinho mais elaborado. Você tem que olhar assim, qual que seria a minha primeira função composta? A pessoa vai pensar assim, eu estou pensando na exponencial de 2x, é uma função composta. Mas eu tenho aqui exponencial de 2x mais 1 ao cubo, que é outra função composta. Então, dependendo da situação aqui, você pode escolher um e não adiantar em nada, né? Se a pessoa pegar assim, vou chamar u de 2x, vou ter du igual 2dx, mas a minha expressão vai ficar exponencial de u vezes exponencial de u mais 1 ao cubo, não vai mudar muita coisa. E aqui você tem que olhar muitas vezes a situação, lembrar do quê? Derivada exponencial é praticamente quase igual a ela mesma. No caso aqui eu tenho um probleminha que é exponencial de 2x, mas na hora que calcula a derivada de 2x, o 2 cai multiplicando. Mas quando eu tenho uma multiplicação ali na diferencial, é mais fácil de malear na hora da substituição. Então nesse caso aqui, você tem que olhar muitas vezes a função composta, eu consideraria assim, não maior, mas quando você olha ela, você vai derivar, vê o que sobra, você tem uma multiplicação dela ali, na integral. Que no caso aqui, se eu tenho exponencial de 2x mais 1, se eu chamar isso de minha variável u, na hora que eu derivar isso, vai dar 2 vezes exponencial de 2x. E eu tenho um exponencial de 2x ali multiplicando. A constante 2 eu posso multiplicar, dividir a expressão, para conseguir fazer a substituição conveniente. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher, escolher não, é o conveniente chamar a minha u de exponencial de 2x mais 1. Aí eu vou calcular a diferencial disso daqui. Derivada exponencial de 2x, que é a regra da cadeia, é o quê? Exponencial de 2x vezes o que está dentro da exponencial, que é a derivada de 2x, que então vai ser 2. E carrego dx. Você tem que fazer agora sempre isso. Trocar aqui. Aí aqui eu sei que se eu reescrever, du sobre 2 é igual ao exponencial de 2x dx. E olha aqui na minha expressão, vou reescrever ela para enxergar melhor. Ó, eu posso escrever exponencial 2x mais 1 ao cubo, exponencial de 2x dx. Aí aqui fica mais fácil de trocar. Ó. Eu tenho aqui o u e aqui o du sobre 2. Então, eu faço essa substituição de variável aí. Vou mudar aqui cor preta para dizer que está mudando de variável, para entender onde que foi trocado. Eu tenho integral de u ao cubo vezes du sobre 2. A minha constante 2 está dividindo aí, eu posso tirar ela para fora aqui na integral, aí sobra a expressão u ao cubo du. Integral de u elevado a uma potência, já sabemos aí, soma a potência com 1 dividido pela potência mais 1. Então vai ficar meio u à quarta sobre 4 mais a constante arbitrária. Aqui só passa multiplicando, então tenho que
U a quarta sobre 8. Vou trocar aqui minha constante arbitrária C1 aqui, sabendo que C1 é igual a C sobre 2. E por último, devolvo a minha variável U na variável x. Então, toda essa integral é igual a exponencial de 2x mais 1 elevado à quarta, dividido por 8 mais uma constante arbitrária. Aqui eu vou pegar integral raiz 2x mais 1. Essa daqui é bem mais tranquila de calcular. É só lembrar, né, que muitas vezes quando eu tenho raiz na integral, ou derivada em si, quando você vai calcular, troca pela potência. Né? Então, melhor escrever aqui, gosto quando tem raiz, troca a expressão. 2x mais 1 elevado à potência meio dx. E aqui eu tenho a composição, né? A raiz quadrada da função 2x mais 1. Então, conveniente pegar aí o que está dentro da raiz, chamar de u. Então, eu vou chamar o u de 2x mais 1. Aí a diferencial de u vai ficar 2 dx. Né? Ou eu posso escrever assim também, né? Aí eu tenho que du sobre 2 é igual a dx. Aí a minha integral vai ficar integral de u elevado a meio, né? Du sobre 2. Passa a constante para fora. U elevado a meio, du. E agora eu tenho potência, você vai somar 1 na potência. Então eu tenho que isso daqui vai ficar meio u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Vou separar aqui para não dar confusão, vezes mais uma constante arbitrária. Aí eu vou fazer a soma aí de frações, né? Aí eu tenho meio, o meio mais 1 vai ficar 3 meios. Então é 3 meios dividido por 3 meios, mais a constante C aqui. Aí o próximo passo que eu vou fazer, né, arrumar aí a fração denominador. Por enquanto aqui, 3 meios vai ficar 2 terços u elevado a 3 meios, mais a constante arbitrária. E por fim eu passo aí o meio multiplicando, né, eu vou ter que o u elevado a 3 meios dividido por 3 mais C1. Né? Esse C1 aqui eu coloco como sendo C por meio, que o meio aí está distribuindo. E, por fim, devolvo o u para a variável x. O u era, deixa eu voltar aqui, 2x mais 1. Então eu tenho que 2x mais 1 elevado a 3 meios, dividido por 3, mais a constante arbitrária. A integral definida. Tá. Primeiro aqui eu só vou fazer um parênteses histórico, né? Porque a integral, como eu falei, indefinida, como foi falado na última aula, né, ela está relacionada com antiderivada. Né? Foi lá trabalhado, mostrei que tem antiderivada, aí defini a integral indefinida como sendo um conjunto de funções que satisfazem, seja a antiderivada da função. A integral definida, ela tinha o problema geométrico, né, que era a motivação, era de cálculo de áreas. Né, áreas de figura aí de curva retilíneas, né, curvilíneas, ele fala retilíneas não, é curvilíneas. Né, então aí ou figura de algum polígono assim que não era tão trivial como os conhecidos quadrados, retângulos, triângulos, né, que tem assim as fórmulas mais básicas para ser calculado. E esse tipo de problema, né, assim, para vocês terem uma ideia que a gente consegue hoje calcular, vamos dizer assim, entre aspas, facilmente, né, usando teorias de integrais, né, surgiu aí, começaram a brigar aí desde a época dos gregos antigos, né, no meados aí, deixa eu só ver aqui, o século V e IV século antes de Cristo.
E o método que era feito naquela época, eles faziam o seguinte: eu pego uma figura, né, curvilínea, não sei, vai preenchendo ela de forma circunscrita, né, por fora, né, uma figura maior, um polígono maior que é conhecido, né, ou é uma união de vários triângulos, né, ou quadrados, que é um pouquinho maior do que a minha figura, né, mas eu faço ela com muitos lados pequenos, tal forma que fica assim, bem próximo, parecido com a figura que eu quero calcular. E outra, inscrita da mesma forma. Eu vou colocar um polígono dentro da minha figura que eu quero, né, com vários lados, de tal forma que quase preenche todo, né, a minha figura, a região que eu pretendo calcular. E eles estimavam assim, esse é o maior, tem um valor aproximado disso, e o menor tem um valor aproximado disso, então chutava, né, com a margem de erro, o valor aproximado da área dessa figura. E isso daí, tipo, sempre foi mantido por vários tempos, aí, séculos, para render, que até depois aí do estudo do cálculo, né, começaram a analisar essa situação, né, o Newton e o Leibniz vê isso daí com o cálculo da integral ajudaria, né? Ainda tem aquele fato que eu disse para vocês que não estava tendo problema na formalização de limite, né? Algo infinitesimal. Se você for analisar a forma de calcular, né? Como foi feito nos gregos antigos, você tinha que pegar um valor muito grande de lados de um polígono para tentar o mais próximo possível. Né? E o método que eles queriam tentar calcular era semelhante a essa ideia dos antigos gregos, né, mas tentar na formalidade de cálculo de integral, até quando tiver, demorar um tempo, até quando formalizar o limite, né, porque tinha que ter os conceitos de limite feito de forma correta e precisa, e esse método que eu vou apresentar para vocês, né, o que foi feito por Riemann, né, que é o conhecido, porque eu falo depois das somas de Riemann, né, como que eles deduziram, né, a forma de calcular precisa, né, de uma área, uma figura aí que tem uma curva, né, não trivial, né, ou qual que é a função que eu posso tomar aí, né, óbvio que tem que ter algumas condições, eu vou falar quais condições que é possíveis ou não de calcular a integral, né, definida, e eu vou apresentar para vocês mais ou menos, né, como que é essa ideia, né, geral de calcular, né, a figura plana, da onde surgiu, né, veio dos antigos gregos, mas o Riemann ele elaborou, né, já com a formalização de limite, né, olhando trabalhar isso daí de limite, e conseguiu, né, provar, tipo, construir, né, a formalidade de calcular as áreas de figuras embaixo de funções. Tá, primeiro, eu vou pegar aqui a régua, né, para fazer os desenhos, vou tentar fazer um desenho rápido aqui. Eu vou colocar aqui o problema inicial é que eu vou analisar a função, né, positiva, né, acima do eixo X. Né? Então vou montar aqui, colocar aqui como eixo XY, por enquanto aqui Y, X. Vou pegar desenhar aí uma curva arbitrária aí, e a curva ela tá no intervalo, começa definida aí no intervalo fechado. Inicialmente aí, vou colocar no ponto A, né? E termina no ponto B. Obrigatoriamente aí A é menor do que B. Então o problema é tentar calcular a área limitada aí, né? A ideia é tentar se calcular toda essa área aqui, né? Qual é o valor dessa área? E o método de Riemann que resolveu esse problema, ele faz o seguinte. Vou apagar isso aqui para poder ficar melhor, mais visível. A ideia, ele vai pegar N pedaços, né, do intervalo. Inicialmente eu pego N pedaços do intervalo, não importa aí o valor, né, e divido ele, né, de tamanho igual. Então vamos considerar aqui, eu vou fazer o desenho. Vou colocar X1, X2, X3 e vai indo aí. Deixa eu colocar mais aqui para não ficar. Vou fazer um tamanho um pouco mais aqui. X4, X5 e vai seguindo até Xn, né? E cada um desses intervalos,
chama aqui, denota aí de tamanho, né? Tem que ter medida igual em N partes iguais, né? Então eu dividi em N partes iguais. Aí cada um desse intervalo, ele vai pegar um ponto qualquer aí, que está entre A1x1, outro ponto qualquer entre x1 x2, outro em x2 x3, assim sucessivamente, né? Então vou colocar aqui em azul, né? Vou colocar, pega um ponto, aqui já usei o índice x1, né? Então vou colocar x1, vou colocar melhor aqui, x1 vou colocar índice em cima, tá? Um x2, um x3, não é considerado potência, é considerado índice. x4, x5, até um xn. Considera aí uma potência, não é potência, né? Tipo, o índice está em cima. Tá, então, ele vai lá, calcula o f dessa função. Né? Não importa, eu estou pegando aí. Vou calcular o f de cada um desses. Aqui eu vou colocar aqui os pontos. Vou fazer sucessivamente dos outros aí, né, considera. E para cada um desse, né, vai criar um retângulo com base de ΔX, né, que é do tamanho da distância de A até x1, né, com altura f desse ponto que eu escolhi arbitrário. Então vou pegar aqui a régua um pouco para ajudar na hora de calcular aqui. Vou colocar aqui. Consideraria aqui mais ou menos para cada um. Traçar aqui no olho mesmo. Esse pedaço. Vai criando para cada lado. Né? Aqui vai ficar... Deixa eu fazer o outro aqui. Opa. Não tô aqui não. Mais ou menos aqui. Aí aqui criaria um retângulo. Aqui. Né? Vou fazer o outro aqui. Vou fazer mais rápido aqui de cada um. Que está mais ou menos aqui. Aqui acho que o outro tem que subir aqui mais para cima. Deixa eu só mudar aqui, calma aí. E aqui também vou colocar fazer aqui traço na mão mesmo, só para não tem muito tempo aqui. Considere e vai fazendo os retângulos. Vai preenchendo aí, preenche todo. E aqui também faz a mesma coisa, né? Seguindo sucessivamente. Óbvio que dependendo da escolha que você tem, né? Você vai ter os retângulos, pode pegar uma região que está fora dessa minha figura plana e outras que pode sobrar, né? Em si, né, você calcula a soma da área desses retângulos, né? Então, eu tenho aqui, né, que a área da minha figura que eu quero calcular aí abaixo da minha função, ela é aproximado. Se eu pegar aqui, vou colocar x índice 1, né, vezes ΔX, mais f x índice 2, ΔX, todos eles lá, até o f xn ΔX. Então você vai pegando os f's dessas funções, né, você consegue calcular mais ou menos uma área aproximada, né, seguindo aquela mesma ideia dos antigos gregos. E usando, né, através de limite aí do que o Riemann pensou, assim, ó, se eu pegar muito mais quadrados, primeiro assim, ó, peguei um 100, né, eu cheguei uma aproximada aí de 100 pedaços, né, a gente fala de partições, né, 100 partições desse meu intervalo AB, ele está aproximado, né. Se eu pegar
1 milhão, ele vai estar mais próximo ainda, mas não vai estar exato, porque vai ter quadradinho que vai ter pedaço que vai estar fora e tem quadradinho que vai ter menos. Essa sempre vai ser assim. Então, com a ideia de limitinha formalizado, né, consegue se provar, né, definiu, consegue se provar que é possível calcular a área com uma precisão maior possível se existe o limite, né, desse processo indo para o infinito. Né? Então, a definição que seria de integral definida é essa daqui, ó. Deixa eu colocar a definição, colocar a formalidade, né? Seguindo todo, eu vou colocar as notações que eu fiz para o desenho para vocês. Então, seja f definido no intervalo AB, obrigatoriamente tem que estar, nesse caso aqui, fechado, né? Se esse limite aqui que eu mostrei para vocês, né, construí para vocês intuitivamente, eu vou colocar aqui notação f de x índice 1 delta x mais t f de x índice n delta x, né, existir para todas as escolhas possíveis, né, que eu pegar aí x1 até xn, né, de pontos representativos, eu vou colocar aqui x1, eu coloquei índice para cima, x1 até xn, né, nos subintervalos de AB de igual comprimento que é o delta x ali, que é B menos A dividido por N, né? Então, esse limite é chamado integral definida. Integral definida da função f no intervalo em A até B, né? Em A até B. E é denotado vou escrever aqui integral de A até B f de x dx. E por isso daqui que vem, quando eu falei da última aula, né, a notação do símbolo aqui, esse S, eu acho que eu falei que era grego, né, se eu tô enganado, né, por causa disso daí, que diretamente veio por causa dessa soma, né, na forma que foi construída. Se você olhar aqui, assim, é bem complicado, né, de primeira viagem calcular. Por que é bem complicado? Porque eu tenho, vamos dizer assim, imaginar uma escolha arbitrária, né, de subintervalo de partições, né, depois você vai pegar pontos aleatórios, calcular a expressão da minha função, né, com essa somatória, e depois calcular um limite ainda que também não é tão fácil de calcular. Então, muitas vezes assim, não é tão fácil de calcular a função, o integral através, né, que nem a gente fala dessa soma de rima, tá? E isso daqui, assim, óbvio, quem vai estudar mais profundamente um dia, se for ler, né, sem compromisso, vê lá quando faz as demonstrações iniciais, a construção inicial de algumas propriedades de integração através da soma de rima, não é assim tão trivial, né? Você vai ter que trabalhar com limite, muitas vezes você vai ter que transformar essa definição para epsilon e delta, né? E ainda calcular em epsilon e delta é uma dor de cabeça, né? Então, assim, não é tão trivial de calcular através da soma de rima. Mas depois eu vou apresentar para vocês, né, o teorema do fundamental do cálculo, né, que faz a relação da integral indefinida com a integral
definida, né? Aí fica mais fácil de calcular, porque a gente já aprendeu como que calcula a integral indefinida. Tá, mas antes de eu apresentar isso, né, só vou acabar de falar algumas observações, né? Observações. Primeiro aqui, né, o A é chamado, eu escrevo e termino comendo palavra. Vou falando, aí na hora que escrever estou comendo a palavra, pensando que eu já tenho escrito. O A é chamado de extremo inferior. O B é chamado extremo superior. Outra coisa que também detalhe, né, para falar para vocês, na hora que eu fiz a construção, eu coloquei valores positivos. Aqui na hora que eu defini para vocês, eu não exigi se é positivo ou negativo. Por quê? Né? Essa construção vale para a função de qualquer jeito, né? Se ela tem valores positivo e negativo. Aqui só tem que tomar cuidado, muitas vezes, da pergunta que é feita, né? Que essa observação é importante. Vou fazer agora um pouco melhor o desenho aqui, um pouquinho só mais rápido. Né? Se eu tivesse uma situação... Opa, 1 grau não. Onde a minha função... ela pode começar aqui. O A até B, né? Que a ideia era calcular a área delimitada ali, né? Entre o eixo X e a função no lado positivo. E se tiver essa função valores negativo, ela está calculando, né, a área dessa região delimitada. Mas só que você tem que tomar cuidado pelo procedimento da integral, né? Esses valores aqui a minha função f de x é positivo e aqui f de x é negativo. Vou colocar aqui que f de x é positivo. Então, na hora que eu estou calculando a integral em todo intervalo, né, eu estou calculando assim a área que está acima do eixo x menos a área que está abaixo do eixo x. E se acaso for perguntar assim, eu quero saber a área total dessa função, né, que está entre o eixo x. Aí você aplica o módulo, né, da função para conseguir calcular, transformar tudo em valor positivo. Mas caso contrário, você está retirando valores quando é positivo, né, comparado aí, subtraindo com valores negativos da minha função, né? Porque o procedimento lá na hora que eu escolho os f de x índice e i, que estavam, vamos dizer assim, nesse intervalo, né, o f dele é negativo. Né? X, i é negativo, e na hora que eu estou multiplicando lá por delta x, ele vai ser negativo. Então, são somas de valores negativos, né, com valores positivos. Então, tem que tomar alguns cuidados com esses detalhes. Outro detalhe também, né, que é uma propriedade importante, eu vou enunciar o teorema. Né? Quando que é possível calcular a integral de uma função. Né? Então, se acaso a função é contínua, se f é contínua em AB, né, então f é integrável no intervalo. Né? Ou seja, né, a integral, ou seja, né, como a integral definida aqui de a a b de f de x, dx existe. Então, o próximo resultado aí que facilita, né, a vida de calcular a integral definida, né, é o teorema mais importante aí do curso de cálculo 1, né, que é o teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. Né?
assenta aqui. E o que é esse teorema? Considerar aqui, óbvio que a função é contínua. No intervalo aqui AB. Então existe a minha integral indefinida, né? Vai existir. E essa integral indefinida é igual à diferença de f de B de f de A, onde esse f maiúsculo aí é uma antiderivada da função f. De f, né? Ou seja, f' de x é igual a f de x. Só vou apresentar algumas notações também, né? Muitas vezes escreve isso aqui, ó, AB f de x, né, igual f de B menos f de A, coloca f grande de x como A até B para não ficar tão carregado de notação, né? Então pode aparecer com essas duas notações aí. Tá. E eu vou falar algumas propriedades dela, né? Agora fica até mais fácil calcular integral definida, né? Porque se fosse calcular através da soma de rima, ia ser um trabalho arduoso, né? Como eu diria. Aí eu vou falar algumas propriedades básicas que tem que saber, que tem que tomar cuidado também para não misturar as ideias com a derivada, mas fica mais fácil de provar através do teorema fundamental do cálculo. Tá? A demonstração do teorema fundamental do cálculo, não vou fazer aqui na aula de hoje, talvez eu faça um vídeo aí separado com ela, né? Mas também a maioria dos livros de cálculo 1 vem com essa demonstração, precisa de alguns teoremas a mais para carregar, uma construção um pouco mais elaborada, mas eu monto um vídeo, acho que mais ou menos dura uns 15, 20 minutos. Isso daí, falar na aula não compensa, eu deixo para vocês em outro momento para assistirem e entenderem como que é feito a verificação, né? Que é integral definida através da definição da soma de rima, está relacionada com a integral indefinida. Tá, então eu vou falar aqui primeiro das propriedades, antes de colocar exemplos, né? Vou escrever aqui embaixo mesmo. Propriedades. A primeira propriedade, vou considerar aqui que está na função contínua, tem a minha antiderivada, mas a primeira propriedade, eu tenho aqui a integral definida de uma função, né, começa no ponto e termina nele, né, tem que ser igual a zero, né? Porque se é possível calcular, então tem minha antiderivada, seria calcular o f de A menos o f de A. Então os valores são iguais, dá zero, né? Segunda propriedade. Se eu tenho a integral definida de A até B dx, se eu inverter a ordem de integração, eu começo de A até B e eu trocar de B até A, então muda de sinal. Por quê? Ó, se eu tenho aqui vai ser f de B menos f de A, né? Isso daqui, se eu evidenciar o menos, fica f de A menos f de B. E da forma aí pelo teorema fundamental do cálculo, né, você troca por menos integral de B até A, f de x dx. Né? Então, se mudar a ordem da integração, muda o sinal da minha integral. Terceira propriedade, constante sai para fora, né, que nem fosse igual também da propriedade da integral definida, mas aqui é mais fácil de provar. Vai ficar o seguinte, eu tenho que C vezes C f de B menos C f de A. Posso evidenciar o C, f de B menos f de A. E aqui é C integral de A até B, f de x dx. Eu estou apresentando a propriedade já demonstrando para vocês, né? Não é tão difícil de verificar isso. 4, né, separa para a soma
e subtração. Vou considerar aqui uma outra função também integrável g de x. Né? Aqui eu teria, vou colocar como f maiúsculo e g maiúsculo. Né? Seria f de b mais ou menos g de b, né? Vou colocar entre parênteses aqui, menos f de a mais ou menos g de a. Né? Aqui eu posso separar o sinal de menos. Então, para troca de sinal, eu posso fazer aqui também f de b menos f de a. O mais ou menos aqui pode vir para cá. O g de b menos g de a. E cada um você pode usar pelo teorema fundamental do cálculo aí. Você sabe que é integral de a até b de f de x dx, mais ou menos integral de a até b g de x dx. E a quinta propriedade, que essa não tem na integral indefinida, né? Se eu tenho aqui a integral de a até b de f de x dx. Se eu pegar um ponto C aqui, pega-se a tome, um ponto C maior do que A, menor do que B. Né? Então, possível aí estar definido na hora integral a minha antiderivada. Isso daqui eu posso escrever o seguinte, eu sei que é f de B menos f de A. Aqui eu posso somar, né, e subtrair, né, por f de C, que não vai mudar a minha expressão. Então, vou somar f de C e subtrair f de C. Não muda nada. Mas aqui eu vou separar o seguinte. O f de B com f de C. Né, eu separei esse com esse primeiro. Aí aqui eu vou trocar pelo sinal de menos. Eu vou ter menos f de C. Menos não, mais f de C menos f de A. Desculpa, eu inverti o sinal aí. O mais f de C menos f de A. E se for olhar aqui, né, como o C está no intervalo AB, né, mantém que a continuidade da função é possível calcular integral, porque está definido também num intervalo maior. Então, no menor também vai funcionar. E detalhe, o C maior do que A e o C menor do que B. E aqui eu posso usar o teorema também fundamental do cálculo. Vai ficar de C até B de f de x dx mais integral de A até C f de x dx. Reorganizando aqui só para colocar, poderia ter feito de outro jeito também, mas é a mesma coisa que A, C, f de x dx mais integral de C até B f de x dx. Esse tipo de propriedade aqui, depois eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, ela é boa para calcular em função definida por partes, né? Porque dependendo a hora esse ponto C que eu escolho conveniente, né, é o ponto onde está mudando a minha função da integração por partes, né, da função por partes. Vou calcular aqui para vocês a integral de 0 até 2 de x exponencial 2x ao quadrado dx. Tá. Aqui o procedimento é o mesmo. Né? Qual que eu posso pensar que seria a composição para eu chamar minha função u? Né? Olhando aqui, tem x multiplicando. Se eu pegar exponencial de 2x ao quadrado, né, se eu derivar ali 2x ao quadrado, vai ficar 4x. Né? E que está multiplicando o dx ali, só tem o x. Então eu consigo fazer uma troca. Né? Mesmo que sobre uma constante, passo dividindo e consegue reorganizar a expressão. Então, conveniente eu fazer a troca aqui é chamar meu u de 2x ao quadrado. Então, vamos colocar aqui. U igual 2x ao quadrado. O du vai ficar 4x dx. Nunca esqueça de carregar esse dx, tá? Que você está calculando a diferencial.
E o que sobrou ali, que se eu ver aqui, escrever a função, né? Vou colocar aqui a integral, a função dentro da integral. Esse aqui é exponencial 2x ao quadrado, né? X dx. Eu tenho que ver que eu vou trocar ali por x dx, né? Então, aqui, o du sobre 4, né? Eu coloco no lugar do x dx. Também não posso esquecer, né, a mudança do intervalo de integração. Quando x é igual a 0, o u, que é igual a 2 vezes 0 ao quadrado, vai ser igual a 0. E quando x é igual a 2, vai implicar que o u é igual a 2 vezes 2 ao quadrado, que vai ser 8. Né? Aqui. Então, eu tenho que fazer todas essas trocas aí. Aí a minha integral, vou colocar em cor preta mesmo, que eu já estou na variável u. Vai ficar igual de 0 até 8. O exponencial 2x ao quadrado eu vou trocar por exponencial de u. Né? E o x dx troca por du sobre 4. Aqui, deu um zoom aqui. Eu sei calcular. Ah, 1/4 eu posso tirar para fora, eu estava quase esquecendo. Ué, a caneta vai falhar agora? Deixa eu ver se eu... Espera aí um pouquinho. Já ajeito aqui. 1/4 eu tiro para fora. E no caso aqui a integral de exponencial de u, que é achar a minha antiderivada, é exponencial de u. Só que aqui na notação, diferente da integral indefinida, eu não preciso carregar a constante arbitrária. Eu coloco 1/4 exponencial de u. Ué? Acho que a tela aqui está querendo me trollar. Exponencial de u do intervalo de 0 até 8. Isso daqui para calcular é 1/4 exponencial de 8 menos exponencial de 0. Isso daqui vai ficar exponencial de 8 menos 1 dividido por 4. Tá? Então, vou colocar aqui uma função, nesse caso aqui, por partes. No caso aqui, minha função f de x, né, é menos x quadrado, se x é menor que 0, e raiz de x, se x é maior que 0. Tem essa função. Mas eu quero calcular a integral de menos 1 até 2 de f de x dx. Né? Dou uma função por partes e eu quero calcular a integral dela, né, no intervalo onde é aí que ela acaba mudando a definição dela no intervalo da definição dela por partes. Né? Então, como que eu calculo esse tipo de integral? Eu tenho que lembrar da propriedade 5. Né? Qual que é a propriedade 5? Eu posso pegar um ponto que está no intervalo aí de menos 1 até 2, no caso aqui conveniente, e separar essa integral aqui em duas. Né? Aí eu fico mais fácil de calcular em duas integrais, onde é possível, né, de calcular, porque onde que está definida. Né? Aí ela fica restrita a uma função, né? Não tem que estar a diferença com função. No caso A é desse jeito, no caso B é outro. Então, o conveniente a ser trocado aqui, né, qual é o valor onde minha função está tendo mudança de definição, da definição por partes. É quando x é igual a 0. O 0 está nesse intervalo de menos 1 até 2? Tá. Então, é conveniente. Não é conveniente não. O certo é trocar essa integral aqui pela soma da integral de menos 1 até 0 da função, mais a integral de 0 até 2 da função. Por que eu tenho que fazer isso? Porque em cada caso, a minha função f de x, ela tem uma cara diferente. Né? De menos 1 até 0 f de x, no intervalo quando é negativo, a função é menos x ao quadrado. Então, de menos 1 até 0, de menos x ao quadrado dx, mais de 0 até 2 é raiz de x. Já vou trocar aí pela potência de meio. Tá? 2 x elevado a meio dx. Aqui as integrais, eu tenho x ao quadrado vai ficar menos x ao cubo sobre 3, né, do menos 1 até 0, mais o x elevado a 3 meios por
2 terços, né, de 0 até 2. Aí eu tenho o seguinte, né, vou calcular aqui. O do menos 1 vai ficar menos, com menos 1 ao cubo dividido por 3. Menos com menos vai ficar mais, então fica menos, vou colocar aqui menos 0 ao cubo dividido por 3. Esse é a primeira conta, mais o 2 terços de 2 elevado a 3 meios, menos o 2 terços, 0 elevado a 3 meios. Vou fazer aqui. Tá, isso daqui é o quê? Né? O primeiro. O menos 1 elevado ao cubo vai dar menos. Então, multiplicado com menos, vai ficar 1 terço. O zero não precisa. Então, eu tenho o 2 terços. Né? O 2 elevado ao cubo é 8 e é raiz quadrada de 8. Então, aqui, raiz quadrada de 8. E o 2 terços vezes 0 elevado a 3 meios é 0. Aí aqui eu posso deixar assim. Né? Se quiser simplificar também, não tem problema. Isso aqui pode ficar 1 terço de 1 mais 2 raiz de 8. Né? Se quiser simplificar também indo 8 como 4 vezes 2, né? Poderia também simplificar assim. 1 terço 1 mais 4 vezes raiz de 2 também é a resposta dessa integral.